Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando o nosso curso das 7 Leis Universais, primeira disciplina Escrituras. Primeiramente, nós estamos iniciando essa disciplina, que terá um total de 4 aulas, essa primeira disciplina. Os nossos encontros, na verdade, serão aos domingos, por motivo de força maior. Estamos iniciando hoje, segunda-feira, né? Mas os nossos encontros se darão nas outras aulas aos domingos, às 18 horas, 6 horas da tarde, tá bom? Bem, gente, nós vamos começar entendendo primeiro o que é o conceito de escrituras pelo judaísmo. De acordo com a Torá a Sagrada Torá, o que, afinal de contas, é considerado uma escritura sagrada? Para a gente poder iniciar a nossa aula de hoje, vamos, então, começar falando sobre a composição do Taná. Bem, o Taná, ele é dividido em 3 partes principais. Essas 3 partes, elas têm distribuídas, entre elas, os 24 livros do Taná. Eu sei que se você pegar todos os livros do Taná e contar ali direitinho, vai dar mais que 24, não é verdade? Sim, é claro que vai. Mas devemos entender como a contagem dos livros é feita. Primeira coisa, de acordo com o Taná, você não tem... Primeiro e segundo Samuel não são 2 livros. É um único livro em 2 partes. Primeiro e segundo Reis não são 2 livros. É um único livro em 2 partes. Esdras e Neemias é o compêndio de um único livro em 2 partes. E também o livro dos Crônicas, primeiro Crônicas e segundo Crônicas, não são 2 livros, mas um único livro em 2 partes. Seria aquilo que seria equivalente, por exemplo, ao que chamamos de volume 1 e volume 2. Poderíamos pensar dessa forma. Também existe o livro chamado de Tre Achar, ou seja, os 12. Ele é um compêndio reunindo todos os 12 profetas conhecidos como profetas menores. Ou seja, esses profetas menores, também chamados de profetas tardios. Esses profetas, eles em si, eles compõem um único livro, tá? Mas dividido em vários volumes, cada um por um profeta diferente. Para a gente podermos entender, isso começa quando? O Triachar, o livro dos 12 profetas. Isso vai começar no livro de Oséias, né? E vai terminar no livro de Malachi, ou seja, Malaquias. De Oséias a Malaquias é um único livro, tá? Tem todos os profetas ali, Joel, Amós, na verdade, Miqueias, Nahum, Obadias, todos. Mas esses profetas é como se fosse um único livro, tá? Em 12 partes. É assim que é contado. Contando dessa forma, você vai ver que sim, vai dar 24 livros no total, o Taná em si. Esse número, 24 livros, é apenas um número cronológico? É apenas por questão de contagem? Ou existe um significado espiritual nisso? Sim, existe um significado espiritual. Vamos entender o seguinte. Existiam 24 turnos realizados entre os levitas que trabalhavam no Beit HaMikdash, no templo sagrado. Então, os 24 livros, eles representam os 24 serviços dos levitas, dentro do templo sagrado. Então, é por isso que existe uma matemática de todos esses livros totalizarem 24, tá bom? Como falamos, o Taná ele é dividido em 3 partes. A palavra Taná, né, é um acróstico, ou seja, é uma sigla reunindo 3 partes. Tá de Torá, Na de Neviim e o K de Ketuvim. Ou seja, Torá, Neviim, que são os profetas, Ketuvim são os escritos, correto?
Por que é 3 partes? Essas 3 partes têm algum significado espiritual? Sim, tem um significado espiritual. O Taná, dentro da sua essência, ele representa o templo sagrado, o Beit HaMikdash. Vamos dizer que no Beit HaMikdash você tem o pátio. O pátio é um local sagrado. O pátio é um local sagrado, mas ele é menos sagrado que o santuário e que os santos dos santos. Então, o pátio, ele representa o Ketuvim. É representado pelo Ketuvim, os escritos. Os escritos, eles têm inspiração divina, é claro, né? Mas o nível de profecia dos escritos é um nível menor de profecia, chamado de Ruach HaKodesh, ou seja, inspiração divina. Mas é uma inspiração menor, tá bom? Mas totalmente inspirado, não deixa de ser. Bem, no templo sagrado, você tinha um local também chamado de santuário. Esse santuário em si, ele era um local bem sagrado, né? Mais sagrado que o pátio, mas era menos sagrado do que os santos dos santos. Ou seja, o local onde ficava a arca é mais sagrado de todos, né? O santuário em si, ele é representado pelos livros chamados de Neviim, dos profetas. O nível de inspiração dos livros dos profetas é maior do que o Ketuvim, na verdade, mas é menor do que o da Torá escrita. Então, vamos lá. Os santos dos santos, que é o local onde ficava a arca, o local mais sagrado do templo, onde o sumo sacerdote entrava uma única vez, no dia do Yom Kippur, um dia mais sagrado do ano. Então, os santos dos santos é representado por onde? No Taná, pela Sagrada Torá. A Sagrada Torá é o ápice do ápice da profecia, da inspiração divina. É o local onde a inspiração divina ela está mais intensa. Então, ela representa em si os santos dos santos. Só para a gente entender, os 5 livros de Moshe, eles foram escritos por Moshe, e Moshe, ele era um profeta que é considerado o pai de todos os profetas. Ele era um profeta que se distinguia de todos os outros. Por quê? Todos os outros profetas precisavam ter revelações, precisavam dormir para sonhar, ter visões, não é verdade? Moshe Rabbeinu não precisava. Moshe Rabbeinu, ele estava totalmente conectado com Hashem, totalmente autoanulado, 24 horas por dia. Sem precisar sonhar, sem precisar ter visões. Hashem falava com Moshe Rabbeinu como fala com seu amigo. Então, essa forma, por isso que a Torá ela é considerada os santos dos santos. Né? Os profetas, em si, eles tinham que ter visões. Eles tinham que ter revelações, eles tinham que receber a mensagem primeiro, na sequência. Então, o grau de inspiração dos profetas é um grau um pouco menor. E o grau dos escritos é um pouco menor ainda, mas ainda inspirado, é claro. Vamos lembrar que eram os escritos que nós encontramos lá. O livro dos Salmos, né? Tehillim, onde é o livro mais lido pelo povo de Israel, e também por nós, os Benenor, não é verdade? Nós recitamos Salmos todos os dias. Então, não é porque é menos inspirado, né, que, digamos assim, que ele tem que ser desvalorizado. Não, é um livro em que, se todo mundo recitar Salmos, com certeza, esse mundo será um mundo muito melhor. Vamos lá, então, continuando nossa aula de hoje. Bem, a primeira parte, como eu falei para vocês, é a Torá escrita, que é também chamada de Humash. A palavra Humash, ela vai ser um equivalente para a palavra Pentateuco. Como vocês sabem, Pentateuco é uma palavra grega, não é hebraico, não é verdade? Nós estamos estudando sobre as escrituras hebraicas, não sobre escrituras gregas. Então, a nomenclatura que nós vamos utilizar é em hebraico. Humash vem da palavra Hamesh. Hamesh significa os 5, ou seja, os 5 livros de Moshe.
Essa parte é também conhecida como Torá escrita. Ela foi revelada no Moshe Rabbeinu, no Monte Sinai, letra por letra. Letras iniciais, letras finais, com suas respectivas melodias. Mais do que isso, é lá também na Torá onde estão localizados os mandamentos. Os 613 mandamentos ao judeu, os 7 mandamentos universais às nações, com suas ramificações. Então, lá é o cerne de tudo, né? É a base sobre a qual todo o restante do Tanakh ele vai ser desenvolvido praticamente. Bem, a Torá ela é dividida em 54 partes. Chamamos isso de porções semanais ou, em hebraico, parashotes. 54 porções distribuídas nos 5 livros, ou seja, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Sei que muitas vezes nós utilizamos nomes diferentes. Costumamos falar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, verdade? Só para nós entendermos qual é a diferença entre essa nomenclatura que utiliza, a chamada nomenclatura grega, que utilizou o nome Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, e os nomes que vêm do hebraico, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Vamos entender um pouquinho. Para a gente entender, a Torá ela é dividida em parashotes. Então, a primeira paraxá de cada um desses livros, ela vai cravar o nome do livro. A primeira paraxá da sequência, né, de Bereshit vai ser qual? A paraxá Bereshit. Então, determinou o nome do livro de Bereshit. A primeira paraxá da sequência do povo de Israel no deserto é o quê? Shemot, significa nomes, porque a primeira paraxá vai detalhar os nomes das tribos que subiram ao Egito. Vaikra, né, vai ter a sequência do livro chamado de Levítico, o pessoal chama de Levítico. Vaikra, então, ele vai ser também, vai levar o nome da primeira paraxá. Bamidbar, no deserto Bamidbar, porque é assim que começa a sequência do livro de Bamidbar. Primeira paraxá do livro de Bamidbar. E Devarim, né? Palavras, vem Devarim, são palavras, então, porque é a primeira paraxá da sequência de parashotes do livro de Devarim. Por isso, foi determinado que a primeira paraxá de cada sequência levasse o nome do próprio livro. Bem, na tradição grega, o pessoal costuma seguir também, chamado de Êxodo, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. O que acontece? Foi uma nomenclatura temática, foi o tema. Não foi pela ordem, mas foi pela temática. Como o primeiro livro tratava do começo de tudo, da origem, né? Procurou-se colocar, então, Gênesis. Como o segundo livro, ele tratou sobre o exílio do povo judeu, né? O povo judeu estava exilado, voltando para a sua terra, então procurou nomear de Êxodos. Como o terceiro livro, ele tem uma sequência muito grande de leis a respeito do trabalho dos Leviim no templo sagrado, procurou chamar de Levíticos. Como o quarto livro, ele tratava sobre uma sequência de estatísticas, propriamente dizendo, né? Ordens, numerologia, genealogias, em si passou chamado de números, então. E Deuteronômio significa repetição. E por quê? Porque procurou repetir o conteúdo do que já tinha dado em outras parashotes passadas. Então, a tradição grega acabou nomeando de Deuteronômio. Só para nós podermos. Então, essa é a diferença entre a tradição grega, que a nomeação foi temática, e da tradição judaica, que procurou seguir uma ordem, uma sequência mesmo, uma ordem de leitura corrente.
Essa foi a diferença entre as duas formas. A tradição grega, esses nomes da tradição grega, vêm com a tradução da Septuaginta, que vão ser bem mais tarde, mas foi a primeira tradução da Torá da qual se tem. Os Neviim, chamados de profetas, os Neviim, eles são divididos em duas partes. Tem os Neviim Rishonim e os Neviim Aronim. Os Rishonim são os primeiros profetas e os Aronim são os últimos profetas. Diferentemente da divisão que outros segmentos fizeram sobre livros históricos, livros proféticos maiores, proféticos menores, né? A divisão do Taná, ela vai cumprir dois requisitos. Ela vai ser chamada de Neviim Rishonim e os Neviim Aronim. Uma questão, eu sei que muitas vezes esses livros dos primeiros profetas, os Neviim e Rishonim, parece que tem conteúdos e narrativas históricas. Nós não ignoramos isso. Mas vamos explicar por que eles são chamados de profetas. Por que eles não são chamados de livros históricos? A base para eles terem entrado na forma de livros proféticos foi exatamente por quê? Porque foram escritos por profetas. Todos eles foram escritos por profetas. Vamos lá. Vamos começar falando de Yehoshua, ou seja, o livro de Josué. Josué, filho de Nun, Yehoshua ben Nun, ele foi o sucessor de Moshe Rabbeinu, ele recebeu a Semirá diretamente, ou seja, a Semirá é uma ordenação diretamente de Moshe Rabbeinu, que era um profeta, e ele foi o profeta sucessor de Moshe Rabbeinu, não é verdade? Logo, o livro de Josué, escrito por nada mais, nada menos que o próprio Josué, e terminado por Eleazar, o sacerdote, ele segue um livro, a ordem como livro profético. Depois nós temos o livro dos Juízes, chamado de Shoftim. O livro dos Juízes, ele engloba uma sequência de acontecimentos depois da morte de Josué, o qual o povo de Israel passou por uma sequência de muitas lutas, muitas guerras, e tinha uma certa desordem em si. Dentro dessa desordem, Hashem levanta e inspira homens para libertar o povo de Israel em várias sequências, verdade? No entanto, não é por isso que está nos profetas os juízes. Os juízes estão nos profetas porque ele foi escrito por Shemuel Hanavi, ou seja, o profeta Samuel. O profeta Samuel foi aquele que escreveu o livro dos juízes. Exatamente por isso, ter sido escrito por um profeta, esse livro está entre os profetas. O livro de Shemuel, que é dividido em duas partes, né, chamado de primeiro Shemuel e segundo Shemuel, essas duas partes foram escritas por quem? Por profeta Samuel, propriamente dizendo. Então, não há dúvida sobre isso. Aliás, vamos abrir um parêntese aqui. Ele começou a ser escrito pelo profeta Samuel e ele terminou sendo escrito por Gad e Natan. Gad e Natan eram profetas também, alunos do profeta Samuel. Foram eles que terminaram o segundo livro de Samuel. O livro de Melahim, que é o livro dos reis, não é verdade? O livro de Melahim, ele também é um livro profético, ou seja, um livro que tem a ordem dos profetas. Por quê? Quem escreveu o livro de Melahim dos reis? O livro de Melahim, ele foi escrito por Iminiar, ou seja, o profeta Jeremias. Por isso, ele é um livro que está entre os profetas. Então, como vocês puderam ver, esses livros são chamados de livros proféticos. Por quê? Porque foram escritos, basicamente, por profetas verdadeiros. Agora, os outros livros que vão seguir a sequência, né, em si, esses outros livros que eles vão seguir essa sequência, eles, naturalmente, não há muita dúvida. Ou seja, os Neviim e Aronim não há muita dúvida de que profetas, porque o nome deles praticamente são nomes de profetas, né? Isaías, por exemplo, profeta. Jeremias, por exemplo, profeta. Ezequiel, por exemplo, profeta.
os 12 profetas menores, o livro dos 12, que é feito por Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, essa ordem que nós temos são livros de todos os profetas. Agora, vocês podem ver que, entre esses profetas, você não encontrou Daniel, não é verdade? Geralmente, algumas outras tradições de outros segmentos, eles colocam Daniel entre os profetas. No entanto, na divisão do Taná, Daniel está entre os escritos, Ketuvim. E vamos explicar para vocês já por que isso acontece. Os escritos, eles são divididos em 3 categorias. Eles são subdivididos em poéticos, em meglot e em relatos. São 3 partes. Algo que classifica muito os livros exílicos são 2 categorias. São o nível deles de ser poéticos, de ser verdadeiras poesias mesmo. Outra questão também é que eles foram escritos no exílio. Eles foram escritos quando o povo judeu não estava mais em sua terra. Ou seja, as tribos não estavam reunidas mais, não havia um Sanhedrin, e eles estavam vivendo em país estrangeiro. Logo, esse é o motivo por qual o livro de Daniel vai entrar entre os escritos. Por quê? Porque existe uma questão muito importante que, para um profeta ser um profeta, receber o ofício, o nome de profeta, tá? Não quer dizer que ele não tenha profecia, mas ele tem a categoria de profeta, ele tem que ser nomeado por um Sanhedrin. O profeta é o nascido Sanhedrin. Ele é o líder do Sanhedrin. Mais do que isso, esse profeta também tem que receber a sua inspiração quando ele está residindo dentro da terra de Israel, e não fora da terra de Israel. E a terceira questão também é que esse profeta, né, ele tem que residir dentro da terra de Israel quando todas as 12 tribos estão representadas. Então, esses elementos não ocorreram durante o exílio. Por isso, Daniel não está entre os profetas. Ele contém profecia, contém inspiração, é lógico, é claro, como todos os livros do Taná. No entanto, ele não recebeu o nome, categoria de profeta. Porque isso não foi passado dentro da terra de Israel para ele. Ele recebeu esse nível de inspiração onde? Quando ele estava no exílio. Então, nós temos aqui 3 livros classificados, né, como poéticos, que são o livro de Terrilim, o livro de Iov e o livro de Mishle. Terrilim, depois das Parashot da Torá, ele é o livro que é mais lido dentro da sua sequência, verdade? Terrilim, o livro de Salmos, ele é o livro mais lido. Praticamente, se você seguir a ordem da recitação dos Salmos, você, pelo menos, todo mês, você vai terminar o livro de Terrilim. Então, ele vai ser lido 12 vezes ao ano, o livro de Terrilim. Então, é um livro muito importante. O livro de Iov, o livro de Jó, existe uma certa discussão sobre a sua autoria. No entanto, o Talmud ele vai cravar que Moshe Rabbeinu ele é o verdadeiro autor do livro de Iov, do livro de Jó. Então, Jó foi um dos primeiros livros a entrar no Taná. E, logicamente, Moshe Rabbeinu não entrou dentro da terra de Israel, Moshe Rabbeinu estava no exílio, então o livro de Jó entra nessa terceira parte por causa disso. O livro de Mishle, que é o livro dos provérbios, mas correto seria chamar de livro das alegorias, ele passa a mensagem da Torá e faz uma exaltação à Torá sagrada, né, de uma maneira que as pessoas mais simples e de menos instrução possam entender, compreender de uma forma prática, de uma forma em que as pessoas possam praticar a ética da Torá. Então, podemos chamar o livro de Mishle do primeiro livro de Mussar, da história do povo judeu. As Megilot, elas são o quê? Megilot, primeiro, é o plural da palavra Megillah.
Megilá significa rolo. Megilot, rolos. Vamos lembrar o quê? Que os livros do Taná, eles são escritos em forma de rolo, na verdade, são pergaminhos. E tal como esses pergaminhos, então, são chamados de Megilot por isso. Cada um desses rolos, eles vão ser representados dentro de uma festividade. Ou seja, a temática da compreensão daquele texto sempre tem que ir de encontro àquela festividade com a qual ele é lido. Por exemplo, Pessach é lido Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Por que se lê Shir HaShirim em Pessach? Porque Pessach, Hashem está libertando o povo de Israel. Hashem é o esposo de Shir HaShirim. O povo de Israel é a esposa. Por isso, é lido Shir HaShirim em Pessach. Ruth é lido em Shavuot. Por que Ruth é lido em Shavuot? Porque Shavuot é a festividade que culmina com o fim da oferta do Homer. E Ruth, o livro de Ruth, se passa nos dias da colheita do Homer. Ecrá, ou seja, Lamentações, ele é lido em Shabeav. Por que ele é lido em Shabeav? Porque o texto de Lamentações, ele vai falar exatamente sobre techuvá, retorno, arrependimento, despertar, de uma certa forma, esse arrependimento requer um pouco até mesmo de tristeza, é verdade? Então, Shabeav é o momento mais triste da história do povo judeu, no qual os 2 templos foram destruídos. Esse momento é exatamente quando é lido o livro de Lamentações. Coelet é lido em Sukkot. Por que Coelet é lido em Sukkot? Coelet é Eclesiastes. É lido em Sukkot porque, como sabemos, o mês de Tishrei ele é um mês de julgamento. O julgamento ele tem algumas audiências. Ele começa com o Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é a primeira audiência, mas já é o início do julgamento. Depois tem Yom Kippur, que é o ápice desse julgamento, é a audiência mais difícil desse julgamento. E depois disso, o povo de Israel, e nós também, as nações, estamos esperando o resultado do julgamento. Não é verdade? Ficamos esperando o bilhete do julgamento, o resultado, a sentença do julgamento. Dessa forma, imagine um tribunal. Imagine que os réus estão de fora do tribunal, depois da audiência terminada, esperando a sentença sair, acampados, reunidos sobre as suas cabanas, sobre as suas sucotes, esperando o juiz sair com o resultado. Essa é a festividade de Sukkot. Na festividade de Sukkot, logicamente, é uma festividade alegre, né? Mas é também reflexiva, onde nós repensamos o sentido da vida. Por que nós existimos? Qual o nosso propósito nesse mundo? E essa é a temática do livro de Coelet, Eclesiastes. Em Purim é lido o livro de Esther. O livro de Esther é lido em Purim exatamente porque a história da festividade de Purim se passa exatamente nos dias de Esther, contada pelo próprio livro. Na sequência, temos, então, a terceira ordem, chamada de relatos. Por que relatos? Porque a ordem das narrativas está em maior conteúdo do que outras mensagens nesses livros. Aqui nós temos Daniel, né, onde você tem um número grande de narrativas. Você tem Esdra e Neemias, que é um livro só, em 2 partes, mas tem um número grande de narrativas. E Crônicas, em 2 partes, primeiro e segundo, né, que é também um número grande de narrativas. Exatamente por isso, esses livros, então, eles estão na ordem dos relatos, que vem de relatar. Após o exílio do povo judeu, o povo judeu volta para a Terra Santa e temos a reconstrução do segundo templo, a reorganização do serviço do templo e o fechamento do cânon judaico. O cânon judaico ele é fechado por Esdra, o escriba, Esdra Hassofer. Ele fecha
juntamente com Esdra, vamos lembrar que um número de homens inspirados também voltaram com ele, entre eles o próprio profeta Malaquias, ele volta depois do exílio, e uma assembleia de 120 homens chamada Knesset Regdolah. A grande assembleia é o concílio onde se fecha o Taná, sob inspiração divina, o próprio Criador determina isso. Ou seja, a partir daquele momento, nenhum tipo de escritura pode ser adicionada ao Taná. A partir daquele momento, nenhum tipo de nova revelação pode ser adicionada ao Taná. A partir daquele momento, nenhum novo mandamento em si entra no Taná. É por isso, esse é um dos motivos, é claro, mas existem outros, é por isso que no judaísmo nós não reconhecemos o Alcorão, nós não reconhecemos o Dharmas, nós não reconhecemos o Novo Testamento, nós não reconhecemos a Brit Hadashah, que é o mesmo que o Novo Testamento, né? Por quê? Exatamente por quê? Porque são livros posteriores e livros criados de outras religiões, de religiões que foram criadas por seres humanos. Diferentemente do judaísmo, que foi criado no Monte Sinai por uma revelação de Hashem a Moshe Rabbeinu, entregue o judaísmo como um caminho para a humanidade. Para os judeus, através das 613 mitzvot, para as nações, através das Sheva Mitzvot Benenoa, as 7 leis universais com suas ramificações. Então, agora nós estaremos abrindo para perguntas. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí pode deixar no chat, nós estaremos respondendo. Alguém tem alguma pergunta? O Jair Stadili está perguntando quais seriam exatamente as 7 leis universais. As 7 leis universais são não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade, não maltratar os animais e praticar justiça. Essas 7 leis, elas vão permear as leis de moralidade dentro da Torá. A Torá todinha, nós vamos ter proibições e ordens a respeito de não praticar idolatria, proibições e ordens a respeito de não blasfemar, proibições e ordens a respeito de não derramar sangue, ou seja, de não assassinar, proibições e ordens a respeito de não roubar e respeitar a propriedade, proibições e ordens a respeito de não praticar imoralidade, proibições e ordens a respeito de não maltratar os animais, proibições e ordens a respeito de praticar justiça. Ou seja, essas proibições e ordens entram como se fossem ramificações. No total mesmo, seriam 7 leis, com as suas ramificações, as ramificações totalizando aí de 66 a 90, seriam 90 ramificações no total. De nada, Jair. Eu que agradeço. Mais alguém tem alguma pergunta?
Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, nossa aula de número 1. Na próximo domingo teremos a nossa aula número 2, tá bom? Às 18 horas, 6 horas da tarde. Eu vou estar disponibilizando para vocês a gravação dessa aula lá no nosso grupo e também na plataforma. Estarei também passando uma atividade semanal. Essa atividade, ela pode ser entregue até a próxima segunda-feira, tá bom? A atividade que eu vou passar para vocês. Estarei postando a atividade através do Google Formulários, do Google Forms. Você acessa o link do Google Forms e lá você responde as questões de múltipla escolha, onde a nota automaticamente vai ser computada. Como vocês sabem, todos os alunos que tiverem 70% de aproveitamento no final desse mês, eles vão ser aprovados e avançar para a segunda disciplina. Nós trabalhamos com eliminação por disciplina, ou seja, uma disciplina de cada vez. O Webster está perguntando quanto tempo durou para fechar o cânon juntário. Você tem aí um processo que vai desde a outorga da Torá, no Monte Sinai, até o retorno do povo de Israel. Isso vai datar 1.500 anos de história. Então é isso, gente. Que a Shem possa dar muitas bênçãos para todos vocês. Uma ótima noite. Shalom, shalom.